Salve família! Primeiro vídeo do canal em 2025, feliz ano novo aí pra geral. Hoje eu vim trocar um papo com vocês sobre para que serve uma manifestação. Semana passada, a gente fez um protesto contra o aumento das passagens aqui em São Paulo. Terça teve mais um e hoje vai ter outro. Eu sempre divulgo e ou participo dessas manifestações e um seguidor meu de 17 anos, um adolescente periférico, morador do Peri, me enviou essa mensagem. Abre aspas. Mano, eu nunca entendi manifestação. Tipo, vai mudar o quê ficar na rua? Os caras fazem o que quer no governo, sempre foi assim. O que um monte de gente na rua com placa vai mudar? Eu nunca entendi de fato isso. Se você puder me explicar, agradeço. É uma dúvida real minha. Já quis participar de protesto e pá, mas não conseguia ver sentido de tipo, como isso vai influenciar a uma decisão ser revogada, por exemplo. Fecha aspas. Esse é um tipo de coisa que eu venho falando há anos. Ao longo de todo o ano de 2021, enquanto a gente protestava pelo impeachment do Bolsonaro, eu dizia que aquele tipo de manifestação pacífica não ia ter efeito nenhum. E foi dito e feito. Mas quando eu falo esse tipo de coisa, a esquerda liberal taca o pau, fala que eu sou idealista, que esse papo só cola na USP, que manifestações mais radicais afastariam o povo. Aliás, não é só a esquerda liberal não, viu? Na época, teve muito comunista que me criticou também. Mas enfim, mais pra frente na conversa, outra coisa que esse seguidor falou foi, abre aspas, a gente podia fazer mais protestos que nem rolam na França, uns bagulho agressivo mesmo, pra mostrar pro Estado, a gente tá aqui e a gente não aceita isso. Fecha aspas. Mas vai eu falar isso, né? Enfim, mano, eu mandei vários áudios pra ele e eu vou contar aqui pra vocês o que foi que eu disse. Em primeiro lugar, uma manifestação serve pra denunciar algum bagulho ou dar visibilidade pra uma pauta. Ou seja, uma manifestação não precisa necessariamente trazer uma mudança imediata, mas pode levantar um debate na sociedade. Esse meu seguidor mesmo disse que passou a me acompanhar na época em que o Galo e o pessoal da Revolução Periférica tacaram fogo na estátua do bandeirante Borba Gato. Qual que era o objetivo desse protesto, mano? Obviamente não era fazer aquela estátua de mármore de 13 metros de altura virar pó. A Revolução Periférica também sabia que atirar fogo ali não ia ser suficiente para convencer os governantes a tirar aquela estátua da rua. O objetivo, então, era levantar um debate, era dar visibilidade para um assunto. No caso, era pautar a presença de monumentos que homenageiam escravizadores, colonizadores, genocidas e a própria exaltação que as elites do estado de São Paulo tanto fazem aos bandeirantes. E o debate foi levantado, o protesto foi eficaz. Os protestos que são passeatas com cartazes também podem ser eficazes nesse sentido. Nosso povo, tão explorado e ocupado, vive tão alheio ao debate político e tão refém de meios de comunicação burgueses que muitas vezes nem fica sabendo o que está acontecendo, ou sabe de forma distorcida, como a gente viu ao longo dessa semana. Por isso, mano, parar as ruas, fazer falas, distribuir panfletos, conversar com a população tem uma grande importância. Inclusive porque, dependendo do tamanho dos atos, as grandes mídias vão ser obrigadas a falar sobre eles, a enviar jornalistas para cobrir, fazendo a pauta ter ainda mais visibilidade. Agora, esse tipo de protesto tem essa limitação. É praticamente impossível que ele traga grandes mudanças, principalmente para grandes demandas como o impeachment de um presidente ou a tarifa zero. Esse tipo de pauta exige conflito, exige bater de frente com os interesses de poderosos, exige incomodar eles. E aí, a gente tem muitos tipos de protestos que incomodam os poderosos. Quando a gente fala em protesto radical, muita gente automaticamente pensa naquelas manifestações com depredações, ateamento de fogo em pneus, em ônibus, como os famosos protestos franceses que o parceiro citou. Esse é um tipo de protesto também, totalmente legítimo. Mas existem muitos outros tipos de manifestações radicais, sendo a principal delas a greve. Se o nosso objetivo é incomodar os poderosos, nada é mais eficiente do que as greves e paralisações. Parar a produção é o que mais incomoda a elite econômica que manda no país. E se ela vê os seus lucros ameaçados, não tenham dúvidas de que ela vai cobrar ações dos políticos para acalmar o povo. A burguesia prefere entregar os anéis do que perder os dedos. Antes, tirar um presidente do poder ou aprovar uma nova constituição, como aconteceu no Chile, do que ver o país entrar num processo revolucionário. Ainda nessas ideias de incomodar os poderosos, parar a produção, outras formas de manifestação bastante eficazes, que geralmente estão relacionadas às greves e paralisações, são os trancaços e piquetes. Essas são formas de se parar rodovias, parar estradas, trancar garagens de ônibus e estações de metrô, parando o transporte público, trancar as entradas de prédios importantes do poder público ou de grandes fábricas e empresas impedindo que funcionem, o que pode vir junto de ocupações também. A ocupação é um tipo de protesto em que um grupo entra num prédio ou terreno e fica sob controle dele durante um tempo, reivindicando alguma coisa. Por exemplo, mano, movimentos de moradia como o MTST ocupam prédios abandonados que não cumprem função social e estão em situação irregular, para cobrar do poder público que desaproprie o imóvel e transforme ele em moradia popular,
como determina a Constituição. Com essa luta, esses movimentos já conquistaram centenas de milhares de moradias para pessoas sem teto ou sem terra. Outra forma de ocupação que foi bem sucedida nos últimos anos foi a ocupação de escolas que aconteceu em São Paulo em 2015. Naquele ano, o então governador do estado pelo PSDB, Geraldo Alckmin, apresentou um projeto de reorganização escolar junto com seu secretário da Educação, Hermann Wurwald. O projeto ia ter como consequência o fechamento de uma centena de escolas e a transferência forçada de milhares de alunos e professores. Mas os adolescentes rejeitaram o projeto e começaram um movimento de ocupação das suas escolas, trancando elas por um mês, até o secretário da Educação ser derrubado, sair do cargo e o governador recuar e retirar o projeto. Nenhuma escola foi fechada e nenhum aluno ou professor foi transferido. Até me arrepio falando isso. Infelizmente, mano, nos últimos anos, as esquerdas brasileiras foram se acovardando e se rebaixando, e as manifestações foram ficando cada vez mais mansas e inofensivas. Hoje em dia, eu vou nos atos da esquerda já sabendo que eles não vão conquistar nada e que vão seguir o mesmo roteiro. Caminhar de um lado para o outro no centro da cidade, fazendo gritos que nunca vão virar realidade. Como, se a tarifa não baixar, a cidade vai parar. Apesar disso, eu continuo colando nessas manifestações, principalmente por 4 motivos. O primeiro é dar o exemplo. Não tem como eu incentivar meus seguidores a lutar por seus direitos se eu próprio não estiver na rua, nos atos, fazendo isso. O segundo é que eu sou um comunicador, modéstia à parte, relevante na esquerda brasileira. Então é importante que eu esteja nas manifestações, registrando elas, divulgando elas, falando sobre elas nas minhas redes, dando entrevistas, etc. O terceiro motivo é porque eu quero estar lá se estourar um confronto, né, mano? Tem uma galera que diz, quando for pra quebrar tudo, me chama. Gente, se você quer que isso aconteça, você tem que estar lá para ajudar a construir essa possibilidade. Eu, nas manifestações, sou o cara que puxa gritos contra a polícia, que puxa gritos mais radicais, que instiga o confronto, e se uma hora o pau quebrar, eu vou estar lá no meio. Não era nem pra eu estar falando isso aqui, né? Mas, enfim, eu sou doido mesmo. E o quarto motivo, mano, é que os atos são momentos de encontro ou reencontro com companheiros de luta, seja para quem faz parte de organizações, seja para quem não faz, como é o meu caso no momento. Nós costumamos viver uma rotina tão corrida nas cidades grandes que muitas vezes só conseguimos ver algumas pessoas na luta, nas manifestações. E esse é um momento importante para fortalecer os nossos laços, trocar ideias, planejar novas coisas. Para quem está procurando um coletivo para se organizar, os protestos podem ajudar muito nisso, porque lá você vai achar uma enorme variedade de grupos políticos. Você pode chegar junto deles, trocar uma ideia, pegar contato, participar depois de reuniões ou atividades, e assim encontrar um lugar da hora para você se organizar. Por hoje é isso, família, vídeo curto, me sigam aí nas redes sociais, principalmente no Instagram, e me dá uma força, se possível, pelo Apoia-se, pelo Seja Membro ou pelo Pix, que lembrando, não vai ser taxado. Valeu, falou! E agora pode fazer mais isso aqui, né? Falou!